Boa noite. Boa noite a todos, caros telespectadores. Está no ar mais um programa Educação em Pauta. No de hoje vamos para um assunto muito importante: protagonismo estudantil. Já falamos muito aqui no nosso programa sobre o protagonismo estudantil por cima, né? Aquele algo muito raso. Mas hoje dedicamos uma pauta totalmente especial para falar sobre esse tema, um tema bastante discutido na realidade e um tema da escola a este modelo. E para falar sobre esse tema, trouxemos aqui as alunas da Escola Adriano Feitosa, aqui de Tavares, para falar um pouco sobre protagonismo estudantil. Então, você aí que está nos assistindo, acompanhe aí a nossa conversa. Meninas, sejam bem-vindas aos estúdios da Mil TV, tá? Por favor, gostaria que você se apresentasse. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alice. Boa noite, meu nome é Micaele. Meninas, vocês poderiam falar com mais detalhe de onde vocês vêm, qual série, para que as pessoas que estão em casa pudessem entender? Primeiramente, gostaria de agradecer a você, Carlos, e a Emily, que não está presente aqui hoje, pela oportunidade da gente estar aqui. Estou estudando na primeira série do ensino médio, na Escola C. Adriano Feitosa. Eu sou estudante da Escola do BSE Adriana Feitosa, no segundo ano do ensino médio, e eu quero dizer que é um, eu estou muito agradecida pela oportunidade de estar aqui e pelo convite. Meninas, é um prazer ter vocês aqui para falar com a gente sobre esse tema tão importante, né? E nada mais do que melhor do que trazer vocês que estão vivendo esse tema, né, essa pauta na realidade todos os dias na escola de vocês. E para a gente abrir aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber aqui, por um pensamento de vocês, o que é protagonismo estudantil? Na escola a gente não fala muito protagonismo estudantil, e sim protagonismo juvenil, porque é até uma das matérias que a gente tem, né, diversificadas das escolas cidadãs integrais. E protagonismo é qualquer ação que o aluno, o estudante, busca por meio das ações escolares se destacar. Claro que vai existir protagonistas, todos da escola são, né? Mas sempre vai ter aqueles que vão brilhar mais por participarem mais das ações ofertadas pela escola. Sempre tem aquele aluno que se destaca mais, né, na escola. Às vezes é até chateado pelos colegas como atrevido, como metido, né, que quer se envolver em tudo, mas na verdade ele já está aí naquele caminho do protagonismo. Não sei se vocês são assim também na escola, por favor. Bom, eu costumo dizer que eu não defino o protagonismo juvenil como uma frase, mas sim como alguém. Protagonismo juvenil é alguém que tem ações sobre sua própria vida, que mesmo que não saiba o que no momento, né? Porque na escola a gente trabalha muito em relação ao projeto de vida, mas mesmo que não saiba o rumo que a pessoa quer tomar naquele momento, ela sabe por onde procurar. Então, isso é uma forma de protagonismo. E também em relação à ação que ela tem em sociedade. Então, se eu fosse definir com duas palavras o que é protagonismo juvenil, seria ação e liderança. Também pode ter a questão do autoconhecimento, porque, querendo ou não, o protagonista, ele é um líder nato, porque, na maioria das vezes, ele é quem vai dar aquele primeiro impulso para tal ação. Então, ter autonomia, autoconhecimento e, principalmente, empatia, porque, às vezes, o poder acaba subindo a cabeça, né? É verdade. Então, assim, pela conversa de vocês, pela fala de vocês, a gente pode entender que para ser um protagonista, não precisa apenas ser, tipo, um líder, aquele líder em si que gosta de mandar, mas também tem empatia para saber lidar com outras pessoas. Em relação a líder, a gente é uma tecla que é muito batida, porque muitos novatos, quando entram na escola, tá a votação de líder e vice. E às vezes acabam que eles meio que se enxergam como estando num cargo superior aos outros alunos. Então, é o que é muito batido. Você só está fazendo a ponte de ligação entre sua sala e a direção, nada mais. Você é outro aluno, você está lá para aprender. Só que você tem esse cargo, de destaque, né? Querendo ou não. Inclusive, há um conhecimento que eu obtive tanto na escola como também no meu curso de assistente administrativo, que foi
liderança é diferente de ser chefe. Líder é aquele que conduz uma equipe, você vai junto. Chefe é aquele que manda. Então, isso tem que ser muito abordado na escola, inclusive em acolhimento a gente aborda muito sobre isso, que é um líder, ele não está ali para mandar, mas sim para conduzir, para ajudar, para que haja não só harmonia, mas que as coisas eh, saiam de acordo com o planejado, né, durante o ano letivo. É verdade. Então, tem sua importância, né, do líder, porém não levando a um quesito mais, vamos dizer assim, de poder, né? Isso. Meninas, muito bem. Então, aqui que é protagonismo estudantil, como vocês falaram, vocês têm uma disciplina sobre protagonismo juvenil, né? Isso. E a gente gostaria de saber a importância, né, desse protagonismo nas escolas. Bom, em relação ao protagonismo juvenil, eu acho que de todas as disciplinas diversificadas que temos na Escola Cidadã Integral, é uma das mais importantes, não tirando em primeiro lugar o projeto de vida. Em relação ao protagonismo juvenil, se não houvesse protagonismo juvenil na escola, eu não, eu digo por mim mesma, não seria a protagonista que sou hoje. Porque lá a gente aprende, nessa disciplina, a gente aprende como agir em sociedade, como agir em prol da nossa própria vida, como agir em relação ao meio ambiente, até porque protagonismo ele não cabe apenas no ambiente escolar, mas sim também fora da escola. É verdade. Qual que é a importância do protagonismo juvenil? Assim, em todos os âmbitos da nossa vida, porque eu posso ser protagonista de uma forma que eu vou estar ajudando a comunidade. Um exemplo, eu, sem ninguém mandar, fui lá, recolhi um lixo que estava na rua, fiz uma composteira com minha família. Então, assim, você está sendo protagonista não de uma forma acadêmica, mas sim de uma forma social, em prol da sua comunidade onde vive. E assim, o protagonismo ele é muito importante nas escolas porque ele abre portas. E se você souber pegar essas oportunidades, se você souber abrir essas portas e embarcar nessa jornada, você se torna um profissional, vamos dizer assim, mais capacitado emocionalmente. Então, essa disciplina, ela vem trabalhar aí a questão de preparar o aluno para saber viver, né? Não só ali preparar nos quesitos de português, matemática, essas coisas dentro da área da educação da própria escola, mas sim para preparar o indivíduo para a sociedade, de sua forma mais integral, não é isso? E aí vocês falam de uma forma muito bonita da questão do projeto de vida, né? Antes, primeiro o projeto de vida, depois o protagonismo juvenil. Vocês acham que eles podem andar juntos? Na verdade, eu acredito que eles andam juntos, né? Essas duas disciplinas, uma dá sentido à outra. Vocês concordam ou é um pensamento diferente desse que eu estou tendo? Super concordo, acho que o Michele também vai concordar que eles andam lado a lado. A gente tem as devidas ramificações de projeto de vida, porque a gente tem pré-médio, projeto de vida em si e o pós-médio, que são as três ramificações que a gente tem. Tipo assim, eles andam lado a lado porque pré-médio ele vai instituir valores no protagonista para que ele entre no ensino médio tendo empatia, confiança, autodeterminação, protagonismo, porque também é trabalhado isso. O projeto de vida em si é mais para você se conhecer. É a famosa terapia, não tem uma aula que você sai chorando. E o pós-médio é você saber mais algo do seu futuro, a sua carreira, que também vai lhe incentivar a ser um protagonista do seu futuro, não viver como figurante. É muito bom. Exatamente. E completando a fala de Alice, a primeira aula, tanto do primeiro ano quanto do segundo médio em projeto de vida, porque são aulas com GPS. Então, é enumerado, tem um nome de cada aula. E o nome da primeira aula é Quem Eu Sou. E a segunda, no segundo ano do ensino médio, é Quem Sou Eu. Diferente um pouquinho, mas tem toda uma história por trás. Então, realmente, no primeiro ano, como eu já vivenciei, ela está vivenciando agora, ver muito em relação a quem somos nós, a gente se descobre. Muita coisa que a gente não sabe sobre a gente começa a descobrir na escola, através dessa disciplina, que é da área de diversificadas. E em relação ao pós-médio, eu acho que é uma das. Acho que a fase mais
necessária mesmo, porque se você tem toda uma preparação do primeiro ano até o terceiro, e quando chega no terceiro, tem é como se fosse preparação não para descobrir quem você é, nem o que você quer, mas sim o que você vai fazer, como você vai agir a partir do momento que você sai da escola. Então, por isso que eu vejo como uma disciplina que jamais deve sair, entrou e jamais deve sair, e como a mais importante, porque depois da escola, antes de haver o projeto de vida, os alunos não sabiam o que que eu vou fazer, eu não sei. Eu acho que eu vou fazer o que fulano disse, ou o que minha mãe e meu pai disse, porque eles disseram que é bom. E com essa diversificada, a gente aprende, a gente descobre, porque eh, eles incentivam a gente a seguir o caminho que a gente realmente deve seguir, que é pra gente, e não o que os outros querem. Ajuda a se autodescobrir, né? Aquilo que você realmente se identifica, o que você realmente quer. É porque a gente tem um orientador, né? O professor, aí na maioria das vezes, os professores, eles não têm essa preparação. Só que assim, eu peguei um professor maravilhoso, dois professores maravilhosos, mesmo eles não tendo aquela devida preparação, mas eles são totalmente preparados para ensinar o que eles estão ensinando. Assim, é maravilhoso viver o projeto de vida, o pré-médio, e possivelmente vai ser maravilhoso viver o pós-médio. Tudo isso aí, juntando tudo isso, e a gente tem aí um caminho perfeito, né? Juntar aí projeto de vida, protagonismo juvenil, como vocês falaram, enfim, é algo que prepara o estudante para a vida, para a sociedade. Muito bem, meninas. E quais os benefícios desse protagonismo estudantil aí? Protagonismo muito falado, muito defendido por muitas escolas. Acredito que pela escola de vocês é algo também muito enfatizado. Mas quais os reais benefícios? Assim, tanto a questão do jovem se autoconhecer, porque antes de você conseguir instruir alguém, você tem que se autoconhecer. Tem a questão de uma liderança, coisa que já foi falada mesmo, empatia, ser uma pessoa confiável, porque você tem que passar confiança para as pessoas lhe seguirem. Você não pode, ser uma pessoa que bagunça. Como é que seus colegas vão lhe seguirem, vão ter você como espelho? Porque o protagonista é isso, é um espelho. Você vai olhar para aquela pessoa e você vai ver ali uma pessoa que você quer se identificar, que você quer seguir como vida. Não tem só projeto de vida e protagonismo. Tem outra matéria que eu acho super importante, que é Colabora em 9, que é para os estudantes terem ideias de problemáticas no mundo atual. Desmatamento na Amazônia. Como é que a gente poderia fazer isso? Mandar uma carta para o governo, né? Dizer como a gente se enfatiza sobre isso, nosso posicionamento. Como é que a gente pode melhorar o nosso ambiente, assim, da escola, em questão do meio ambiente, né? As árvores. A gente pode fazer renováveis, como a gente já fez, composteiras que é ensinado todo ano sempre a fazer nos clubes de protagonismo. Também tem a questão das plantas, que a gente planta, a gente cuida das plantas que tem lá. Então, assim, é tudo isso. Há muitas matérias que vão instruir a você ser um ser humano melhor. Verdade. Você gostaria de falar ainda? Pergunta era quais os benefícios do protagonismo estudantil ou juvenil, como tem na disciplina de vocês? Os benefícios são inúmeros, são N benefícios, mas eu acho que o principal é a liderança. A liderança porque você aprende a ter autocontrole sob pressão, porque não é fácil. Você aprende a ter autocontrole em sua vida, em sociedade. Você e também falando em relação às ações que a gente faz dentro da escola e fora da escola também, não é, eu acho muito bonito porque não é algo forçado. A escola fala, não, vocês vão fazer. É a iniciação dos alunos, entende? A iniciação dos alunos através do protagonismo que a gente cria, porque é algo construído e a gente às vezes nem percebe que construiu aquilo. Às vezes um aluno com muita capacidade de, de agir como protagonista, porque todos somos, mas muitas vezes não agimos como tal. É, ele aprende a agir, ele vê que ele é na escola, ele se descobre ali. Então é algo muito bonito, porque não é forçado, é algo que vem naturalmente. Como a gente acabou de falar, né, no nosso ponto anterior, a escola, através dessas disciplinas, tem esse poder, né, de ajudar o aluno a se autoconhecer.
aquilo que realmente gosta, onde mais se encaixa. Então é muito importante. Na minha visão, é algo que, como vocês falaram, veio e que se deve ficar e continuar cada vez mais com sua excelência. Mais alguma coisa? Eu fiquei chateada porque no novo ensino médio, o primeiro ano foi o mais afetado. O segundo foi, mas nem tanto. Não sei o terceiro, mas o primeiro, assim, foi afetado de uma forma onde a gente não tem mais protagonismo juvenil e nem colabore 9, nem nivelamento. As outras matérias diversificadas que a gente tinha, eram 8 matérias. A gente ficou só com projeto de vida. Só que abriram espaço nas novas matérias que vieram, que agora a gente tem eletivos, 5 dias da semana, aprofundamento, práticas integradoras. E nas práticas integradoras, os professores eles podem usar esse momento para suprir essa necessidade tanto da BNCC, porque tirando português e matemática, a gente só tem uma aula da BNCC por semana de inglês, filosofia, e de português e matemática ainda são 3. Então, para suprir nessa necessidade da BNCC e também para suprir a necessidade de incentivar o protagonismo aos alunos, especialmente os novatos, né? Porque ainda não se acostumaram com a metodologia, com o horário. Falando sobre essa retirada, né, de disciplinas da BNCC, vocês acham que isso tem um impacto grande aí na aprendizagem de vocês? Sim, por mais que venham muitas coisas para suprir, porque a gente tem recomposição de português e matemática, a gente tem aprofundamento em duas matérias que a gente escolhe, a gente até escolheu hoje. Eu fiquei com exatas ciências da natureza, mas tinha os aprofundamentos de humanas e linguagem, só que você só podia escolher dois. Tem a questão das eletivas, que estão tentando também suprir essa necessidade, e as práticas integradoras. Só que, tipo assim, não é a mesma coisa do que você ter aquelas aulas da BNCC tudo É. certinho. É uma falta grande da BNCC. Algo que que faz parte do cronograma escolar ali, né? Já é bem arquitetado com horas suficientes para a sua aprendizagem, né? Ver o conteúdo ali de sua forma mais integral. Realmente é algo que deve ser pensado e reformulado nos currículos escolares do integral. E aí a gente pode partir para um próximo ponto. Como as escolas podem incentivar a esse protagonismo? Eu não perguntei no início, vocês fazem parte de algo, tipo, lideram algum grupo na escola, são líderes, alguma coisa? Assim, atualmente, a gente ainda não tem cargos específicos. Esse ano, eu participei do acolhimento anual que tem, que são feitos pelos alunos. Micaela não foi convidada esse ano, infelizmente. Mas, assim, a gente ainda não tem muitos cargos definidos, porque ainda não tem questão de liderança. Tá tendo monitoria? Aí tem a questão de monitoria, que também é uma ação de protagonismo. Tem a questão dos acolhimentos, que já está voltando, os acolhimentos diários. Mas assim, aos poucos a gente vai tendo aquele protagonismo. Também tem a questão dos clubes que ainda não estão ativos novamente. É etapas, né? Início do ano ainda está É. voltando devagarzinho. As coisas ainda estão entrando cada coisa no seu lugar ainda, né? Mas assim, pela visão e experiência de vocês de anos passados, como que a escola de vocês, outras escolas podem aí incentivar a esse protagonismo? Bom, com a minha experiência em ter sido coordenadora dos Protas em 2023 e ter participado de algumas ações, como a pesquisa científica do professor Suel, que foi um projeto interno, inclusive um abraço, e entre outras, também fui líder e tudo mais. Então, assim, como a escola pode incentivar? Ela pode incentivar com ações. Eu não digo pela nossa, porque a nossa tem muitas ações, Sim. mas eu digo outras escolas. Podem incentivar com ações voltadas para habilidades dos alunos, fazer, por exemplo, a gente tem uma ação no começo do ano no acolhimento que é o sonho de cada um. A pessoa tem direito de escrever, eu não tenho um sonho, porque muitas vezes as pessoas chegam sem ter um sonho na escola e É. criam, né? É, e outras já dizem um sonho, e com base naquilo é feito as eletivas, que é uma forma de protagonismo para a gente seguir na área assim. Eles não, porque eles estão no novo, eu costumo dizer novo ensino médio, e eu tô no novo antigo ensino médio, sabe? Porque a gente tem duas aulas de BNCC ainda, eles só tem só uma, e a eletiva são em todos os dias da semana, e no nosso é uma vez só. Então, eu digo que incentive através de ações, de
formas de pesquisa, por exemplo, pesquisa científica, que é tipo uma simulação de TCC. Sim. Ou então com liderança de turma, com projetos externos, por exemplo, Conexão Mundo, já tivemos, eu não lembro a quantidade certa, mas já tivemos alguns alunos que saíram do país através dessa Conexão Mundo, que foi incentivado pelos professores da área de linguagens e tudo mais. Então, o mais essencial é a incentivação através de ações mesmo. Muito bom. Gostaria de falar nesse ponto? Assim, existem as ações e os alunos eles devem embarcar nessa aventura, porque não é fácil. Se torna um pouco puxado, às vezes, você ser líder, porque às vezes toca o horário de almoço, o professor está na sala e você ainda está numa reunião, porque tem as reuniões semanalmente dos líderes. Tem a questão da monitoria, que é você ali dar o seu tempo para aprender o conteúdo de uma forma detalhada, para você conseguir explicar aos seus colegas uma aula antes da avaliação semanal. Então, assim, se o aluno se engajar, as ações estão aí de portas abertas para um mundo de oportunidades. E a partir das ações, falando por vocês, são ações que realmente possuem um efeito bastante positivo, né, na vida do estudante. Eu lembro aqui no início da nossa conversa que vocês falaram, acredito que foi você, Miguel, que se não tivesse o protagonismo juvenil, você não seria assim, essa pessoa que você é hoje, né? Você poderia, aí, já nesse ponto que a gente abriu nessa aspas, falar assim um pouco para a gente o que exatamente mudou. Bom, eu não falava em público. Então, e hoje está em TV, tá vendo? Exatamente. Isso foi uma das maiores mudanças. Eu mudei minha forma de ver, de enxergar o meu futuro depois da escola. E isso foi extremamente importante porque antes de entrar na escola de Adriano Feitosa, eu tinha uma visão totalmente diferente. Depois que entrei e comecei a ter iniciativas como protagonista, mudou muita coisa. Minha forma de estudar, minha forma de aprender, a minha forma de enxergar o que é o conhecimento, sabe? E hoje eu vejo como a ferramenta mais poderosa para mudar o mundo. Então, foi isso que mudou meu pensamento. Tá vendo aí? Tem bastante dificuldade, prova viva aí em rede, né? Que realmente o protagonismo juvenil dá certo e que muda, né? Basta querer, como você falou. Partindo aqui para um outro ponto. Vocês já falaram muito assim, sobre algumas ações, como foi desenvolvido, os efeitos que fizeram na vida de vocês e que fazem na vida de outros alunos. Mas na prática, como a escola de vocês trabalha aí no dia a dia esse protagonismo? Eles nos passam a demanda, dependendo, nos passam um formulário, que nem o Conexão Mundo, é um formulário. Na questão do acolhimento, a gente sempre tem uma lista de qual turma é muito bem organizado. E assim, a gente tem todo o apoio vamos dizer assim, da gestão. Tipo, tô precisando de tal coisa para acolhimento. Eles vão buscar. Então, assim, não tem muito o que se dizer sobre essas ações, porque elas partem sempre do aluno, sempre do protagonista que está ali à frente, porque a gente só tem dois acolhimentos de professores, que é não o inicial, mas assim, o dia que todo mundo volta, veteranos e calouros, e em dias de provas, AVS e OBMEPs. Então, assim, é muito limitada a participação dos professores nesta questão, acolhimento e ações. O resto é sempre a gente, é tipo, acolhimento. Chega lá, fulano dizendo, vamos fazer acolhimento com alusão a tal dia. Exemplo, amanhã é o dia da música clássica. O acolhimento de amanhã é sobre música clássica. Então é algo pensado a partir dos alunos, é isso? Exatamente. E de acordo com ali o que está acontecendo, tipo, se for um dia específico, o aluno escolhe aquele dia, porque assim, na minha visão, eu pensei que seria que partiria os temas da escola, mas não, nesse caso é o aluno. É, há sempre alusão ao dia. Aí tem vezes que realmente são os professores, mas na maioria das vezes são os alunos. Dia da mulher. Vão estar lá com frases, dando bilhetinhos, frases motivacionais, bombons. E qualquer outro dia, assim, Dia das Mães também tem. Aí entregam para aquelas professoras que já são mães, Dia dos Pais, as mesmas coisas.
Muito bom, porque isso realmente dá autonomia para que o aluno se sinta apropriado daquele ambiente onde está, né? E do cargo, como vocês falam, que ele ocupa lá dentro da escola. Você gostaria de falar ainda, Michele? Pronto. Vocês acham que esse protagonismo estudantil, hoje oferecido no ensino médio, é algo que devia ser estendido aí ao ensino fundamental? Com certeza, mas de forma diferente. Acho que a forma com que o protagonismo juvenil ele é introduzido para a gente do ensino médio não seria adequado para o ensino fundamental, porque é mais sobre ações, como a gente deve agir, coisas que, por exemplo, se eu faço isso, será que o que eu estou fazendo agora vai influenciar no meu futuro? Então, inclusive, isso ressalta muito quando se trata de meio ambiente. Mas no ensino fundamental, quando se trata de ações como essa, como eles tratam protagonismo juvenil, não seria eficaz. Poderia ser mais em relação a quem eu sou, como agir, em relação realmente mais coisas pessoais, sabe? Entendo. Seria mais meio que um projeto de vida, né, Micaele? É, Que é assim, para a criança começar a se conhecer e não chegar no ensino médio com aquela dúvida. Porque, assim, eu acho que você tem que ter foco em alguma coisa. Você tem que me. Ah, mas eu vou. Mas tenha foco na que você tá, querido. É verdade. E, tipo assim, vamos colocarem o protagonismo para crianças, porque o ensino fundamental aí não especificou se era um ou dois, então seria todo essa Isso. parte, né? São crianças ainda no ensino fundamental 1, então, assim, trazer uma forma mais dinâmica para eles começarem a participar dos concursos literários que tem na escola, já era alguma coisa boa. No ensino fundamental 2, começar a introduzir algumas ações realmente de quem é protagonista, começar a ter questão de liderança na sala, para eles criarem uma responsabilidade. Verdade. A gente percebe que no ensino médio chega muitas vezes estudantes que se sentem muita dificuldade em se expressar, né? Muitos nem conversam. Quando é para apresentar um trabalho, é a maior dificuldade, ou seja, às vezes até tem o conhecimento, até sabe, porém quando chega na frente trava, né? Não consegue falar e aí acaba tendo que partir para uma apresentação muito tradicional, né? E que eu digo muito deselegante, né? Que é partir para ler todo um papel lá na frente. Ou seja, a gente percebe que no ensino fundamental está faltando aí um certo preparo, né, de autoconhecimento mesmo, de protagonismo, como é trabalhado no ensino médio. Acredito que esse protagonismo é algo que se devia se estender também ao ensino fundamental, principalmente no ensino fundamental 2, onde o estudante já tem ali um certo pensamento cognitivo mais avançado. Concordam? Pronto. Sim, Teriam mais alguma coisa para falar sobre esse ponto? não, não. Pronto. E sobre a importância, né, do acolhimento escolar. Vocês falaram aí, né, do acolhimento escolar. Como é bom a gente chegar na escola e ser bem acolhido já ali, né? Às vezes vocês, por exemplo, que iniciam as aulas muito cedo, né? Chegar ali com muito sono, às vezes, ou alguns alunos chegam ali triste, cansado, chega na escola, recebe ali todo um acolhimento. Isso eu acredito que faz toda a diferença na vida de um indivíduo por completo, principalmente na vida de um estudante. E principalmente quando a gente se fala de um estudante de escola de uma escola integral, né, onde ele tem uma carga horária bem mais extensa. Qual o ponto de vista de vocês sobre esse acolhimento escolar? assim, tem a subdivisão dos acolhimentos. Tem o diário e tem o anual. O anual, ele serve realmente para mostrar o protagonismo da escola. Porque os professores, eles estão na escola, só que eles estão tendo reuniões na maioria das vezes. Eles não aparecem, assim, em nenhuma sala para ajudarem os protas iniciais que estão lá. Ou seja, os alunos calouros são acolhidos por alunos veteranos que já estavam na escola e tem toda uma dinâmica, tem todo um livrinho que é a partir ali daquele momento onde ele vai se autoconhecer, que é entregue a ele no final do terceiro ano pelo professor de pós-médio. Ele entrega aquele livrinho, a cápsula do tempo dele. Então, assim, o anual, ele é muito isso, mostrar que é protagonismo assim de cara, não colocar um professor para acolhê-lo, e sim os alunos. E assim, quando a gente fala do diário, é muito isso, levantar o astral.
Acho que meus acolhimentos favoritos sempre são os de São João, porque costuma ter dança. A gente é lá dançando de uma maneira que dê certo, mas a gente já teve uma mini quadrilha no pátio na hora da acolhida. Então, assim, levanta o seu astral de manhã. Bom, é basicamente o que ela disse, mas acho que o primeiro contato de protagonismo entre alunos é o acolhimento. Então, se não houvesse acolhimento, eu acho que o incentivo dos alunos a serem diferentes numa escola cidadã integral seria bem menor, sabe? Então, acho que é uma das coisas também extremamente necessárias dentro da escola. Principalmente, como eu falei no início, principalmente uma escola integral, né? Então, muito bem, meninas. Bom, pessoal, você que está aí nos assistindo, a gente vai para uma pequena pausa para o nosso intervalo e em algum instante a gente volta. Em janeiro, a revolução do entretenimento começa. Apresentamos a Mil TV, sua porta de entrada para uma programação local incrível. Podcasts envolventes e bate-papo ao vivo com convidados especiais, com uma série de programas para todos os públicos. A Mil TV oferece uma experiência única. Prepare-se para uma jornada emocionante. Mil TV, sua experiência de entretenimento, sempre conectada ao que há de melhor. Aguardem em janeiro. A Mil Telecom está ofertando cursos grátis em diversas áreas: informática, vendas, idioma, administração, comunicação e muitos outros. São mais de 2.000 aulas, todos os cursos com emissão de certificados. E o melhor, você pode estudar de casa. Adorei! Faça seu cadastro na recepção dos escritórios da Mil Telecom. Te conecta! As parcerias com a Mil Telecom são essenciais para nossos clientes. Ao unir forças, entregamos soluções mais completas e eficientes, oferecendo serviços de qualidade e inovação. Essa colaboração resulta em maior satisfação dos clientes, proporcionando-lhes experiências aprimoradas e maior valor agregado aos nossos produtos e serviços. Mil Telecom, te conecta! Ai, são várias. Começar pelos clubes de protagonismo. O próprio nome já diz. Um aluno se identifica muito com tal área, vamos dizer assim. Ele se identifica muito com informática. Ele vai pegar, ele vai pegar e vai começar a montar o seu clube. O que é o clube? É ele meio que dar a aula dele sobre aquilo. Ele vai ter um vice e ele vai ter um padrinho, que é um professor, ou que se identifica com aquilo também, ou que ele tem um certo carinho. Então, assim, os clubes de protagonismo, eles são muito isso, vão reunir cerca de 30 estudantes ali para escutar o que ele tem a falar, o que ele tem a desenvolver e o que ele tem a ensinar. Que é uma coisa parecida também com a monitoria, que ali você vira professor por uma aula. Verdade. Assim, além do clube e além da monitoria, também tem os projetos que são criados já durante o ano.
como, por exemplo, que eu já tinha citado, a iniciação científica. E eu achei, assim, é um ponto a se falar, porque quando você chega em um nível universitário, agora eu não digo assim que você não tem pelo menos um pouco do conhecimento sobre o que é um TCC, mas antes, ao chegar em um nível universitário, você não tinha conhecimento sobre o que é isso, nenhuma preparação. Então, além de ser uma oportunidade, é um movimento de extremamente, assim, protagonista, porque você o aluno, assim, cria com a ajuda de um professor tutor, que no caso é o Suel, e você literalmente cria uma apresentação com o mesmo tempo, com as mesmas normas de um TCC. Então, é um ponto a se falar em relação ao protagonismo, que é uma ação da escola, né? E além dos acolhimentos, o acolhimento inicial dos calouros, e deixe-me ver. A questão da liderança também, né? A liderança também, que é extremamente importante. Acho que, assim, os principais são esses. Também tem a ajuda que a gente dá no almoço, que é uma ajuda voluntária, porque no almoço é service-service, né? Uhum. Então, os alunos, às vezes, ajudam um ao outro, sabe? Por exemplo, hoje eu vou tirar o dia pra mim ajudar lá a galera da cantina. Aí vai, não na cozinha, sabe? Mas Sei. Ajudar, tá servindo ali na salada, a carne. E assim, quando a gente fala de liderança, né? Vem muito isso, ser protagonista ao ponto de você conseguir estipular essa liderança entre respeito e respeito, tanto respeito pelos seus colegas, tanto respeito dos seus colegas por você, porque assim, feliz não é nada fácil. Você tá lidando com um monte de cabecinhas de borboleta, onde todos têm uma ideologia totalmente diferente, na maioria das vezes não se condizem em nada, e você tem que conseguir ajudar todos a chegar em um ponto onde todos concordam. Então, assim, você tem que ser uma pessoa totalmente preparada. Você tem que realmente nascer com aquela chama de liderança. É verdade. se você não nascer com a chama, você cria. É obrigado, né, a criar. Vocês que vivem aí na prática, né, esse modelo, vocês podem confirmar depois da minha fala. Mas, assim, eu acredito que deve ser bastante difícil um jovem trabalhar com outro jovem, né? Você ter que meio aí esse espírito de liderança para estar trabalhando aí com alguém que é mesma idade, né, ali que a sua. Confirma, vocês já passaram tipo, por algum constrangimento desse tipo? Sem dúvidas. Assim, acho que acho que todos os líderes, desde quando começou o modelo, um novo modelo de integral, né? Todos os líderes que passaram pela escola já passaram por algum tipo de constrangimento. Eu acho que principalmente no começo. No final do ano, os alunos já estão acostumados, os calouros principalmente, eh, a, a entender o que é uma liderança. Porque no começo não é fácil, sabe? Pode ser que alguém chegue em você, assim, em meio à escola toda e fale assim, você não manda em mim. Sempre tem. Mas não é bem assim, sabe? Eu acho que é mais entendimento sobre o que é liderança, né? Mas sim, acho que todos passamos por constrangimentos, mas é uma forma de aprendizagem. Me lembrou muito sobre uma atividade que eu tive hoje, que foi forma de aprender através de que foram quatro ou cinco etapas, e uma delas era aprendizagem através dos problemas. E realmente, uma das questões que eu abordei, que era um mapa mental que eu tive que escrever, era aprender sob pressão, que foi, por exemplo, você está em uma liderança na sala, algo acontece e você tem que, mesmo sob pressão, você estando apreensivo com alguma coisa ter acontecido, um mal entendido, você consegue aprender que naquela situação você não precisa entrar em desespero e saber lidar daquilo tranquilamente, sem precisar entrar em nenhum conflito. Então, é uma experiência assim desafiadora, mas também única. Você meio que se torna um psicólogo ali, meu, aqui, caos, porque inúmeras gente vão lhe ver como conforto, outros você vai ser o alvo. Você não manda em mim, puxa saco de professor, eu não vou lhe respeitar porque você tá querendo impor autoridade sobre mim.
Inúmeras coisas a gente escuta. E assim, acaba que realmente os calouros eles podem ter esse pensamento que a gente quer mandar neles quando líder, porque o professor sai. É a gente, líder ou vice, que assume essa liderança ali da sala, de manter todos dentro da sala, sair um por vez, de manter o controle. Só que não é fácil porque eles veem você querendo mandar neles. E tem certos momentos que você realmente precisa, né, ter um posicionamento mais firme, mais forte, para que realmente ele entenda que você está ali para colocar ordem naquilo que está desordenado, né? E assim, eu acredito que, não sei se a escola de vocês já fazem esse trabalho, mas eu acredito que antes de começar no início do ano essa formação de líderes e tudo mais, devia ter uma formação teórica, né? Passando aí o que é o ser líder, né? Como que se der, qual o papel dele dentro da escola, qual o papel do aluno diante do líder. Enfim, não sei se tem essa aula mais teórica para que os alunos entendam e você não chegue lá só dizer assim, eu sou líder, sou seu líder, né? Exatamente. Tem sim uma formação no começo do ano, quando determina os líderes através da votação dos alunos, que são eles mesmos que votam, né? Se não, a gente vai determinar que, por exemplo, 5 pessoas se candidataram, aí a sala escolhe através de uma votação extremamente, assim, rígida, né? Que é uma situação, assim, que até a gente acha até engraçado. Mas depois da votação, fazem uma formação com os líderes para mostrar que chefe é diferente de líder, mostrar como os desafios que a gente pode encontrar, como a gente deve reagir e quando a gente não souber o que fazer, a quem procurar, né? Porque muitas vezes a gente nunca teve experiência com aquilo e quando chega na hora da prática, fala, meu Deus, eu não sei o que fazer, o que que eu faço agora? Aí tem como recorrer, por exemplo, à gestão, conversar, o que que eu faço? Eles muitas vezes auxiliam, ou até mesmo com outros líderes também que já tiveram experiência de anos anteriores, né? Em qualquer ação que a gente vai fazer, seja no acolhimento anual, seja na questão de liderança, a gente tem uma formação. E assim, quando Micaele foi a coordenadora dos Protas de 2023, a gente teve assim uma conversa maravilhosa com o Neto. E assim, acho que foi uma das melhores formações, porque ele mostrou algo que você que está do lado de lá, sendo acolhido, não vê. E assim, era o meu primeiro ano acolhendo. Acho que o Micael também, né? Era o nosso primeiro ano acolhendo ali. Então, assim, a gente não tinha a ideologia certa do que era aquilo. Então, assim, Neto, ele passou muito isso, de que a gente não poderia forçar eles a fazer nada. Porque eles, às vezes, estão com vergonha, é um ambiente novo, são pessoas, na maioria das vezes, totalmente estranhas. Porque há meio que uma regra, quando está esse acolhimento anual, de que não pode ter grupinhos na sala, a gente tem que separar todos. Então, eles ficam sem os amigos dele ali, o que tornam eles cada vez mais introvertidos. É verdade. Essa é uma experiência, meu, é muita adrenalina, né? Vivenciada aí no dia, na vida escolar de vocês, mas é algo que a gente vê que surte bastante efeito, né? Tanto na vida de quem está à frente, quanto em benefícios para aqueles alunos que estão sendo beneficiados. E com relação a toda essa nossa conversa, vocês teriam alguma experiência, né, para contar aqui do que vocês viveram aí, que vivem no dia a dia escolar de vocês? Muitas. Eu, eu quando entrei na escola, eu acho que eu entrei no mesmo ano que você, né? Eu estava no nono ano, ela estava no oitavo, que era quando a escola estava saindo, tirando o fundamental aos poucos, né? Então foi uma experiência bem inusitada. Desde o primeiro dia que eu fui acolhida como caloura, foi a equipe Prota que me acolheu e eram algumas pessoas eu conhecia e eu vi que aquilo era muito lindo de se ver eles acolhendo sem hipocrisia, sabe? Realmente como falando, olha, esse ano vocês vão estudar com a gente tá acolhendo vocês, sejam muito bem-vindos. E aquilo já me inspirou, né? Aí, ao decorrer do ano, eu me candidatei à liderança de turma. Aí foi bem desafiador, o nono ano foi bem desafiador.
E acho que foi uma das experiências mais fortes que tive foi nessa liderança que eu tive no 9º ano, porque era uma turma que foi uma turma por completo que chegou sem nenhum veterano. Foi totalmente todos calouros. Então, para a gente idealizar o que é uma liderança, o que é protagonismo, o que a gente está ali, por que a gente está o dia inteiro ali, porque realmente é muito estressante ficar o dia inteiro dentro da escola, quando se não entende qual é o nosso objetivo ali. Então, foi muito difícil, foi um desafio muito grande, mas foi incrível, porque foi ali que eu aprendi sob pressão, mas foi muito, muito incrível. E a segunda experiência foi no começo de 2023, quando eu fui chamada para a formação dos protas, que foi uma experiência única também, que a gente foi para Patos, eu e José, que hoje ele é aluno egresso, não está mais na escola, já terminou, mas a gente foi para Patos, teve uma formação lá, então a gente foi formado lá para acolher os nossos alunos calouros. E quando a gente chegou na escola, a gente hum, montou uma equipe, inclusive a Alice fazia parte da equipe, que a gente chamou ela. E a gente teve uma conversa bem profunda, porque a gente recebe um livro. Esse livro diz todas as etapas que devem ser efetuadas durante o acolhimento, mas a gente pode escolher como fazê-las. Então, através disso, a gente sentou e conversou com o Neto, que também é egresso, que ela já havia citado. Inclusive, marcou muito essa conversa, tanto para mim como formadora, como também para a equipe. E a gente conversou muito em relação a não ser algo robótico. A gente pegar, ler o livro, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso. Então foi mais assim, a gente quase não usou. A gente realmente quase não usou o livro, porque foi a formação. Eu não dei instruções do que fazer, mas sim demos a. Aprendemos, na verdade, eu não dei instrução, eu aprendi junto com a equipe e através também agradecer a Neto por estar presente, porque foi uma das melhores dádivas que tive na Academia de 2023, porque nós estávamos lidando com humanos também, né? Pessoas Verdade. que iriam entrar na escola integral e às vezes não tem uma visão positiva em relação à escola. Então, tem todo esse processo, né, de adaptação. Então, também foi um desafio, porque alguns alunos eram bem introvertidos mas até o final do acolhimento estava todo mundo bem animado, né? Então, realmente foi outra experiência bem forte que a gente teve em relação a isso. E a outra experiência que tive foi que, inclusive, a gente não terminou, mas era em relação ao Grêmio Estudantil, que agora, desde o ano passado, que está tendo a programação de haver Grêmio Estudantil, a gente havia montado nessa equipe, eu, ela e alguns outros alunos, colegas nossos, mas não deu para continuar por motivos superiores, porém foi outra experiência de planejar, de saber o que é aquilo, então tudo na base do conhecimento, né? Do aprendizado e também de, tipo, você mostrar o seu conhecimento e aprender também com aquilo. Que é muito bom, né, essa troca. Eu acho que nasce em criança já com esse protagonismo enraizado. E eu não me lembro específica a pessoa que falou isso, mas que mães introvertidas geram filhos protagonistas. E eu sempre me vi essa criança protagonista, assim, desde sempre. E sempre quando tinha qualquer coisa que fosse, desde falar em público a fazer uma dança, porque isso também é protagonismo, é você mostrar que tá tudo bem. Eu sei que a barriga tá revirando, seus braços estão tremendo, seus pés estão gelados, você tá suando frio, mas tá tudo bem, é uma coisa que a gente consegue superar. E assim, eu já tenho, é o meu terceiro ano na ICI, então assim, eu tenho bastante experiências. Uma das mais marcantes foi realmente a questão do meu primeiro acolhimento acolhendo, mas o meu acolhimento, quando eu fui acolhida, também foi algo magnífico. Você vê que
quebrar aquela ideologia de só o professor pode lhe acolher no primeiro dia. Foi tipo assim, um, um choque de realidade onde alunos podem acolher alunos. E às vezes eles acolhem até melhor, porque mesma faixa etária, na maioria das vezes, mesmos pensamentos. E às vezes eles se sentem até mais confortáveis. Assim, há momentos na escola que me marcou muito. E um deles foi quando eu conheci a monitoria. Pode parecer besteira, só que isso mudou totalmente o meu plano de vida. Eu entrei com um plano de vida, um projeto de vida, né? De seguir pediatria. E quando eu comecei a achar as monitorias, eu comecei a me apaixonar pela área da educação. Então, assim, foi um norte na minha vida. E foi onde eu descobri uma paixão minha. Eu sempre fui totalmente apaixonada por astronomia. Só que eu não sabia como é que eu poderia ter essa astronomia na minha vida, no meu trabalho, sem ser um astronauta. Eu nunca tinha parado para pensar e falar assim, eu posso ser uma física, uma astrofísica. Então, assim, foi algo que me deu muito um norte na minha vida. Algo que fez eu mudar totalmente o meu projeto de vida. Então, assim, cada vivência que a gente tem lá dentro, cada conselho dado pelo professor, cada momento que eles param a aula para conversar com a gente, porque é cidadã a escola. Isso é muito. Um professor vê que a turma não está se comportando da melhor maneira, ele vai parar, vai dar conselhos, vai conversar com a gente. Se for preciso dar aqueles puxão de orelha, no sentido literal, de brigar mesmo, eles não têm medo. E isso é pro nosso bem, na maioria das vezes. Quando você não está entendendo a matéria, então assim, você pode contar com eles para qualquer coisa. Também tem uma parte muito importante que é a escolha dos tutores, que é os professores que você mais se identifica. E o professor que você vê o seu projeto de vida nele, como se for da área da educação, né? Ah, eu quero ser biólogo. Ah, então vou contar o professor que ensina biologia. Ou então aquele professor que você tem aquela aproximação, aquele carinho por ele, ele tem por você, porque de tudo é alguma amizade recíproca entre aluno e professor. Claro que quando ele quer ser professor, ele é o professor. É, não é porque eu sou próxima a você que eu vou deixar você fazer o que quer. Não, aí é que eles puxam no seu pé, porque eles querem que você tenha futuro na vida. É verdade. Então, assim, acho que todo dia é marcante de alguma forma. Todo dia você aprende uma coisa nova, todo dia você tem um aprendizado novo. Então, assim, todo dia, todo conhecimento é importante. É verdade. Como vocês podem aí acompanhar nossa conversa, né, durante todo esse nosso discurso, podemos ver e perceber que o protagonismo estudantil é algo, né, meninas, que realmente funciona na prática, é algo que realmente dá certo, não é só teoria, é algo que traz aprendizado, não só no quesito de preparar o indivíduo para a sociedade, mas também são coisas desenvolvidas ali no indivíduo que pode ajudar ali nos conteúdos da BNCC, né? Isso porque quando você trabalha o seu emocional e o emocional está bem, consequentemente você terá bons resultados em todas as outras matérias e em todos os âmbitos de sua vida. E só para a gente poder aqui chegar ao fim do nosso programa, eu gostaria de abrir espaço para que vocês pudessem aí acrescentar mais alguma coisa que não foi colocado aqui na pauta. Fiquem à vontade, caso queiram. Eu vou lançar um desafio para vocês que estavam assistindo a gente, de vocês se tornarem protagonistas uma vez na semana e que isso se torne algo cotidiano e rotineiro na vida de vocês, onde vocês preservam o meio ambiente, onde você, que é aluno ainda, participa mais das aulas, porque você participar da aula, você respeitar um professor, também é uma forma de protagonismo. A maioria das nossas ações, quando se trata de respeito e empatia, é protagonismo. Que você tome a frente em algum projeto. Esse é o desafio que eu deixo para vocês. Eu espero que vocês cumpram. E eu tenho uma frase, que não é bem uma frase, mas é um lema, que eu levo para a vida. Ela é a descrição da sexta lei de Newton, que ele diz assim: você sempre vai querer com mais intensidade aquilo que você não pode alcançar ou acha que não pode alcançar. Então, sonhe alto. Porque se existe essa sementinha no coração de vocês, de qualquer sonho, ah, mas é impossível. Não é. Se está no seu coração, é porque você já é de alguma forma e é possível sim.
Muito bom, Alice. Bom, eu não é bem uma frase, mas sim um conselho. Principalmente para os jovens que são da nossa faixa etária. Saibam que a vida, ela não é uma receita de bolo, onde a gente tem uma listinha e fala, siga por aqui. Muitas vezes você tem um sonho que é muito diferente do que as pessoas esperam de você. E siga, siga. Se seu coração manda, se é o que te chama, siga, porque a única coisa que a vida exige da gente é que a gente viva, não é? Então, viva da sua forma, viva com sua intensidade, com paixão por tudo que você faz, porque é a única coisa que fica da gente é a nossa vivência, a nossa experiência e tudo que a gente viveu nesse mundo. Então, é isso. E viver não está em apenas você saber que caminho seguir, porque, como Clarice já dizia, se perder também é um caminho e faz parte da sua trajetória. Se você se sentir perdido, saiba que você também está em um caminho. Você pelo menos entrou nele e se perdeu. Você ainda vai se encontrar. Então, assim, como Rita ali também já falava, longe de qualquer problema e perto de qualquer final feliz. Menino, vocês são profundos. Vocês são profundas nas frases, hein? Então, meninas, tenho certeza que quem nos assistiu aí gostou muito da nossa conversa, principalmente desse momento aí, bastante incentivador, né, que vocês tiveram. Afirmo com toda certeza que vocês estão reproduzindo, né, um conhecimento aí que vocês aprenderam, que adaptaram à vida de vocês. Parabéns, meninas, foi ótimo poder ter essa conversa com vocês. Agradeço imensamente a presença das duas aqui. Quero dizer também que as portas da Mil Telecom estarão sempre abertas para vocês, tá bom? E que foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês, conversando e compartilhando conhecimento. Cada pessoa que vem aqui a gente aprende muito. E com vocês não poderia ser diferente, né? Um conhecimento riquíssimo que a gente leva aí para a vida. Com certeza as pessoas que também estão nos assistindo captam todos esses conhecimentos. Não só para estudantes, né? São conhecimentos passados, falado aqui, são conhecimentos passados para qualquer pessoa, né? O protagonismo, como ela falou, está na vivência, está na nossa vida diária, e que você precisa utilizar esse protagonismo no seu dia a dia. Vocês teriam mais alguma coisa para falar? Eu acho que agora é só o momento onde a gente agradece a oportunidade de estar aqui e ver que, de alguma forma, o nosso protagonismo deu certo na escola, porque abriu uma porta onde a gente veio chegar, né? É verdade. Exatamente, como a Alice disse, as oportunidades vêm através das nossas ações. Então, seja protagonista da sua vida, que portas abrirão para oportunidades virem. Então, como eu já disse antes e vou dizer agora, viva! Se as portas não abrirem, minha gente, arrombem as janelas, viu? É isso aí, pessoal. Então, agradecemos imensamente aí a participação, a presença de vocês no nosso programa. Convido você para na próxima semana, segunda-feira, às 7 horas, estar novamente, né, sintonizado aqui com a gente, com mais uma pauta sobre educação. Então, muito obrigado aí pela presença e até a próxima semana.